E a palavra que eu tenho para trazer hoje é de um livro que ele não é muito falado, ele não é muito comentado, mas está em Filemão. Livro de Filemão, versículo 17. Porque ele só tem um capítulo. Filemão só tem um capítulo. E o verso é o verso 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouco. E quando voltar à escola bíblica, eu vou voltar. Fala assim: por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão escrevo: eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que você me deve sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor, por causa do Senhor, anime o seu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isto, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo, e sei que até que você fará ainda mais. Senhor, continuamos na tua presença, continuamos com o teu Espírito Santo aqui. Obrigado por este louvor, obrigado porque podemos estar juntos novamente, e eu te agradeço pelo teu Espírito Santo, e que essa palavra não venha a ser do meu coração, mas venha a ser do seu coração. Venham a ser palavras que possam restaurar a vida das pessoas que estão aqui, daquelas que ainda estão online, e a tua graça permaneça sobre todos, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. O tema da mensagem de hoje é: por esse eu coloco a mão no fogo. Por esse eu coloco a mão no fogo. Eu já ouvi esse ditado popular na boca de muitas pessoas, só que de outra forma. O ditado popular falava assim: esse eu não coloco a mão no fogo. Mas a palavra de hoje é: por esse eu coloco a mão no fogo. É interessante que quando a gente vê a palavra, ela nos contradiz em algumas coisas. No dia a dia, quando a gente fala que não coloca a mão no fogo por alguém, é porque aquela pessoa não é muito boa. Quando a gente fala que coloca a mão no fogo por alguém, é porque essa pessoa vale a pena. Você acha ela uma pessoa legal, você acha ela uma pessoa íntegra, você acha uma pessoa que vale a pena. É uma pessoa que você fala assim: eu acredito, tendo um caráter, tendo uma coisa, é algo que você coloca a mão no fogo. Mas a Bíblia, às vezes, ela manda a gente colocar a mão no fogo por alguém que não tem nada a ver com esse princípio. A Bíblia, às vezes, pede para a gente colocar a mão no fogo por pessoas que não são tão, como eu posso dizer, confiáveis para se colocar a mão no fogo. E é interessante que o texto de Filemão, ele está aberto a isso de uma forma que a gente, às vezes, não compreende direito. Interessante que eu não vou entrar no texto de Filemão agora, vou dar um exemplo antes para fazer uma introdução. Tem um grande intercessor, a gente fala sobre intercessão na Bíblia. Quem gosta de interceder aqui? Levanta a mão. Você que está em casa, você gosta de interceder? A gente fala que gosta de interceder, e tem pessoas que falam assim: a igreja hoje ela tem terceirizado a intercessão. Ela fala: tem o grupo de intercessão que fica orando lá. E a gente tem uma ideia de intercessão que a gente ora, intercede por alguém e fechou. Mas o nível de intercessão é muito maior do que a gente pensa. Um dos primeiros intercessores que eu vejo na Bíblia é Moisés, que eu me lembro agora. Moisés, ele chega, leva o povo do Egito, o povo de Israel que estava preso no Egito, tem as pragas que atingem aquele povo, tudo. E de repente, ele chega num lugar, ele vai subir no monte para falar com Deus, e ele tem uma experiência incrível com Deus. Deus dá os 10 mandamentos, ele lavra nas pedras os 10 mandamentos. Quando ele desce, ele tem que colocar uma máscara. Ele coloca a máscara porque o rosto dele estava brilhando, não era por causa do Covid, mas era por causa do convite que Deus tinha feito para ele, entendeu? Mas ele coloca porque ele estava brilhando, o povo não podia ver. Quando ele volta e ele desce, aquele povo que viu todos os sinais que Deus tinha feito, todos os sinais, aquele povo que tinha levado ouro, tinha levado prata do Egito, tinha levado um monte de riquezas, Deus tinha aberto o mar vermelho, Deus tinha mandado pragas, Deus tinha tirado água da pedra, Deus tinha dado maná do céu, Deus mandou codornizes, Deus fez isso. Aquele povo que viu tudo isso,
pega aquele ouro, pega todos aqueles despojos e faz deuses para eles. E começam a adorar esses deuses. Eu fico pensando, se eu fosse Deus, libera o cara, faz tudo para o cara, faz tudo certo para o cara, faz tudo para aquele povo, vai lá, abençoa o povo, e quando é na hora de receber os 10 mandamentos, aquele povo está adorando outra pessoa, porque eles foram ingratos a Deus e são gratos a outros deuses. Nem são deuses, são apenas estátuas que eles fizeram. E de repente Deus fica extremamente irado e olha para Moisés e fala assim: eu vou destruir esse povo, porque é povo ingrato, eu faço, dou tudo para eles e eles não me agradecem. E fala, e vou destruir todo mundo. Moisés age como um intercessor. Ele olha e fala assim: Deus, por esses eu coloco a mão no fogo. Ele olha para Deus e fala assim: Deus, não mate esse povo. Se você for matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Isso é intercessão. Quando eu olho esse nível de intercessão, eu fico pensando, será que nós temos essa prática de intercessão? Moisés intercede por um povo de tal ponto que ele arriscou a salvação dele. Ele coloca Deus numa sinuca de bico, porque Moisés obedeceu a Deus, fez tudo o que Deus pediu, subiu no monte, fez o que fez, e na hora que era para destruir o povo, Moisés falou assim: então Deus, é o seguinte, eu vou interceder por esse povo, se você for matá-los, coloca eu no balaio, coloca eu junto. E Deus fica sem o que fazer. Ele fala assim: então eu vou perdoar todo mundo. Isso é intercessão. E quando a gente vê o texto de Filemon, que muitos leem, muitos não leem, às vezes é um texto pequeno, a gente passa a corrida, a gente gosta de ler Salmo 91, quem gosta de ler Salmo 91 aqui, principalmente nessa pandemia, praga alguma chegará à minha casa. A gente gosta de ler Salmo 23, a gente gosta, tem os textos, vamos dizer assim, os textos áureos da Bíblia, mas quando chega em Filemon, a gente às vezes não entende o que está acontecendo. Filemon era um senhor muito rico, um cara muito rico da época, e ele tinha um escravo, isso mesmo, um escravo, que se chamava Onésimo. Onésimo foi escravo desse Filemon, e ele se revoltou contra o chefe, roubou Filemon, pegou tudo que ele tinha e foi embora, vazou, foi embora. Quando ele vai embora, ele encontra em Roma um cara que estava preso. Quem estava preso em Roma se chama Paulo. Dizem os historiadores que eles se encontraram na cadeia. E o que Paulo fez? Na cadeia, começa a fazer o pare por um com o Onésimo. Ele fala assim, ó, Onésimo, tem uma estratégia que eu vi lá na minha igreja, chamada pare por um. Que eu paro por alguém, eu discipulo alguém, e você quer ser discipulado por mim? Onésimo fala assim, eu quero, porque eu já fiz muita besteira na minha vida. Meu Deus, já fiz coisa torta, roubei meu senhor, roubei o que ele tinha, eu era escravo, estou arrependido, minha alma está falando. E Paulo falou assim, então vem aqui que eu vou te discipular. Estamos na cadeia mesmo? E fala com ele uma vez, fala duas, e discipula, e discipula, e discipula, e discipula, e discipula, na cadeia. E daí Paulo, o que fala? Veio a transformação na vida de Onésimo. Ele fala assim, Deus está transformando Onésimo. É interessante que na igreja a gente é predisposto a acreditar que essa transformação foi rápida. Mas você acha que Paulo não poderia ter dúvida se Onésimo não estava dando uma fake news para a vida de Paulo? Você acha que Onésimo poderia estar enrolando Paulo? Fala assim, já estou aqui, então estou enrolando. Mas Paulo olha e vê o coração daquele homem sendo transformado. Onésimo, aquele que era traidor, aquele que roubou o seu senhor, aquele que causou mal para a família de Filemon. E pior que quando causa mal para alguém, causa mal para a família toda. É ou não é verdade? A gente às vezes chega, eu já ouvi falar isso, ninguém fala mal da minha família. Eu posso falar mal da minha família, mas quem vem de fora não fala, porque se alguém falar a gente quebra. E quando alguém faz mal pra gente, a esposa toma dor, os filhos tomam dor, o irmão toma dor, as pessoas tomam dor. E Onésimo tinha causado essa dor para Filemon.
Só que Paulo, na prisão, vê a transformação de Onésimo, e aí ele escreve uma carta para Filemon a próprio punho. Paulo tinha seus escribas que escreviam. Mas ele pega e ele a próprio punho, ele escreve uma carta para Filemon e falando assim: Filemon, eu sei o que Onésimo fez para você. Eu sei o que esse cara fez. Eu sei que ele era teu escravo. Eu sei que ele te roubou. Eu sei que ele fez mal. Mas eu quero que você pegue esta carta que eu estou escrevendo a próprio punho e mostre para todos da sua família. Mostre a todos que estão aí. Porque eu estou intercedendo por Onésimo. Eu estou intercedendo por ele para que você aceite Onésimo de volta. Olha que loucura. E ele fala assim: eu quero que você aceite Onésimo de volta. E além de aceitar novamente, eu não quero mais que ele seja escravo seu. Eu quero que você libere ele, que ele não seja mais escravo, mas eu quero que ele seja irmão em Cristo. O cara que roubou Filemon, Paulo intercede e fala: Filemon, perdoa. Ler a carta é fácil, meu amigo. Ler a carta de Filemon e entender o contexto e ver tudo isso é fácil. Mas na hora que isso acontece na vida de alguém, dói. E ainda Paulo faz mais chantagem ainda para Filemon. Ele fala assim: eu acredito tanto em Onésimo, que tudo que ele deve para você, ou seja, tudo que ele roubou, eu pago para você, fica tranquilo que eu vou pagar. Mas Paulo estava na prisão, como que ele ia pagar isso? Daí Paulo fala assim: eu pago para você, mas lembre de uma coisa, que você me deve sua própria vida. Porque Paulo pregou o evangelho para Filemon, e Filemon se converteu e virou cristão. Virando cristão, ele tem a vida eterna. Então a vida que ele tinha foi Paulo quem pregou o evangelho e falou assim: preguei, você salvou, você foi salvo, eu te discipulei, te ensinei os princípios cristãos, lembre então que você me deve sua própria vida. Então perdoe Onésimo, porque Onésimo, que era inútil, se torna útil. E aí ele faz um jogo de palavras, porque o significado do nome Onésimo é útil. Então ele fala assim: Onésimo, que era inútil, que era ao contrário do nome dele, depois que eu fiz o pare por um, depois que eu discipulei ele vai ser útil a você, tanto com você, com todo o povo de Deus e com toda a igreja. Uau! Quando eu leio isso, eu falo: Paulo foi intercessor assim como Moisés. Moisés colocou a vida dele em jogo. Ele fala assim: por esses eu coloco minha mão no fogo. Paulo está falando para Filemon: esse eu vou colocar minha mão no fogo, fica tranquilo que Onésimo mudou. E aí eu fico pensando: será que na vida nós temos sido os verdadeiros intercessores? Será que a gente pensa em ser o justiceiro? Sabe, às vezes as pessoas fazem coisas contra a gente, fazem coisas contra aqueles que estão do nosso lado, e a gente fala assim: olho por olho, dente por dente, mói, tem que matar. Mata todo mundo. Mas quando a gente vê sinônimos de intercessores na Bíblia, a gente vê que são pessoas que não pensam nisso, mas ao contrário, chegam diante de Deus e ainda colocam a própria vida em risco, porque Paulo colocou a vida dele em risco, colocou em xeque a credibilidade dele, porque Paulo tinha crédito com Filemon, e para salvar a vida de Onésimo, que era um cara que ele acredita que mudou, ele chega e fala assim: Filemon, todo o meu crédito que eu tenho com você, coloque em xeque, porque eu estou colocando a mão no fogo por essa pessoa. Eu acredito, eu estou intercedendo por ela. Eu estou acreditando que essa pessoa que te fez mal, ela mudou. Além do personagem Onésimo, além do personagem Filemon, que foi lesado e teve que perdoar, a gente tem o intercessor, que é Paulo. E além desse, a gente tem um terceiro personagem, que aí também cai sobre ele: Onésimo. Onésimo é o cara que fez tudo errado. Onésimo é um cara que sabia que fez errado, só que ele também tinha que provar que ele mudou.
Ele também tinha que chegar para Filemão, aquele a qual ele lesou, chegar para Filemão e falar assim: Filemão, eu mudei, Paulo recomendou, você me aceitou, mas agora eu vou provar para você que eu mudei. As pessoas falam assim: eu não preciso provar nada para ninguém. Quem já escutou essa frase? Tem que provar sim. Sabe por quê? Porque eu sou a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque você é a luz na terra. Sabe por quê? Porque você é o sal da terra. Se você tem Cristo dentro de você, nós somos como Onésimo, que éramos inúteis, e agora Jesus entrou e nós nos tornamos úteis. Se nos tornamos úteis, nós precisamos viver este evangelho. É muito fácil colocar uma faixa na cabeça e dizer 100% Cristo, mas o mais difícil é não ter faixa nenhuma e as pessoas reconhecerem que você é cristão. Sabe por que eles eram chamados de cristão? Depois de Jesus, antes de Jesus não tinha esse termo. Só depois de Jesus, porque eram pessoas que viviam Cristo, viviam o que Cristo pregava. Então eles chamavam essas pessoas de cristãos, porque eles eram a imagem e semelhança de Cristo. E Onésimo recaía sobre ele a responsabilidade de viver esse Cristo que Paulo ensinou. E Paulo colocou em xeque a credibilidade dele. E Filemão colocou em xeque de volta sobre a família dele aceitar ou não aceitar, porque fez mal para você. Filemão olha e fala assim: olha, lembra aquele que nos roubou? Paulo mandou uma carta e ele vai voltar para casa, e ele não vai mais ser só escravo nosso não, ele vai comer na nossa mesa, ele não vai ser escravo, ele vai ser um cara livre. É muito perdão. É muito perdão numa carta só, de uns 20 versículos. É muita coisa acontecendo nesse contexto. E o que isso tem a ver com a gente hoje? Tudo. Primeiro, temos que ter papel de intercessor? Sim, mas intercessão é orar no canto por alguma pessoa? É, mas às vezes é colocar skin in the game. Sabe o que é skin in the game? A pele em jogo, a pele em risco. Se você acredita, você que está discipulando alguém, acredita na transformação daquela pessoa, fala assim: eu acredito nele. Os improváveis vão ser os mais prováveis, os inúteis vão ser os mais úteis, os que não são, vão ser. Os loucos deste mundo vão ser os sábios. Amém, amém? Então presta atenção no maluco que está do teu lado. Aquele que você não acredita, ó, aqui já vi uns 4, 5. Aquele que você não acredita, aquele que você olha e fala assim: sem chance. Olha que cara ridículo. Olha essa guria. Deus quer usar essa pessoa. E você vai ser usado por isso. Você é um intercessor. Você vai modificar a vida dessa pessoa. Com o poder do Espírito Santo, sim. Mas quem vai modificar, quem vai ser o instrumento é você. Pense em alguém que você acha que não tem jeito. Você olha, é o meu vizinho. Eita praga. Quem mora em apartamento fala: é o vizinho de cima. Meu Deus, vai ficar pisando a noite inteira, vontade de matar. Ou é o vizinho que reclama e me colocou uma multa no prédio. É esse. A gente acha que é o bonzinho, não. É esse. Mas tem gente aqui que fez mal para alguém. Eu sei que tem. Aqui me vendo na internet, que agora eu estou no mundo online. Uau! Você que está aqui na igreja fala: uau! Muito bom, obrigado. Eu não sou o David Leonardo, eu sou o Jairo João. Mas sabe, tem gente que fez mal para alguém aqui. E assim como Onésimo teve verdadeiro arrependimento. Às vezes a gente não se arrepende. A gente fala assim: eu vou mudar, e não muda. Eu vou mudar e não muda. Eu vou mudar e não muda. Vocês parecem eu.
Porque eu já faz uns 4 anos que eu falo pro Maromba que eu vou fazer academia. Mas daí quando eu vou tomar banho, olho meu porte físico no espelho, eu falo, não preciso. Por que ninguém acredita? Sabe por que ninguém acredita? Porque eu não mudo. Porque eu não mudo nisso. Onésimo precisava provar que muda. Você precisa mudar. Você precisa ler essa palavra e não ler, ter uma cabeça gigantesca, cheia de conhecimento, porque você conhece. Nada contra a teologia, ao contrário, temos que ter isso, temos que ter esses questionamentos. Sabe, nós temos que ter conhecimento, mas cheio de conhecimento, meu amigo, o mundo está cheio. O diabo conhece a Bíblia do início ao fim. Sabe o que a gente tem que fazer? Praticar, parar de ser inútil e se tornar útil. É se arrepender do fundo da alma e falar assim, eu vou parar com isso, eu não consigo, mas eu vou fazer academia. É uma hipótese, tá, gente? É que eu não faço academia porque senão eu fico muito forte, daí eu fico muito belo. Sabe, mas eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso ser útil. Eu preciso perdoar. Eu preciso ser Filemon. Eu preciso ser Paulo e interceder por alguém. Eu preciso ser Onésimo, ter mudança de vida. E eu preciso, em muitas circunstâncias, ser Filemon. Acreditar na mudança daquela pessoa. Perdoar. Não vai me pagar? Não vai. Fazer o quê? O mal que ele me fez, nunca ele vai restituir. Não vai mesmo. E isso é perdão. Quem ia pagar era Paulo. Não era Onésimo. Mas desculpe, eu vou contar um segredo só para vocês que estão aqui. Paulo não tinha dinheiro para pagar. Então Filemon sabia que lascou, ele não ia receber de volta. Ser Filemon é muito difícil. Mas nós fazemos isso porque Onésimo provou que mudou e tinha uma testemunha que falou que ia mudar. Você que está aqui comigo nessa noite, eu não sei em qual fase você está. Se você precisa ser Onésimo hoje, que precisa mudar a tua vida, mudar a tua direção. Você que está online também. Não sei se é Onésimo que você precisa ser. Eu não sei se é Paulo que você precisa ser. Que você precisa interceder por alguém para que ele mude. Você viu mudança e você está acreditando e você vai falar, por ele eu coloco a mão no fogo. E você está discipulando, perdendo tempo com essa pessoa. Perdendo não, ganhando tempo. Ou se você precisa ser Filemon, você precisa perdoar. Eu não sei qual dos três. Mas se você que está aqui, você que está aí me vendo agora, sente que está na fase de um dos três, fique em pé porque eu vou orar por você e você vai conseguir fazer isso. Em casa você não precisa ficar em pé, mas aqui na igreja sim. Eu não sei o que você está precisando, Onésimo, Filemon ou Paulo. Um desses três está precisando. E você está precisando colocar a mão no fogo. Você não vai queimar. Porque o poder do Espírito Santo está neste lugar. Senhor, estamos aqui na Tua presença. E essa palavra traz para nós transformações absurdas. Primeiro, uma de perdão, assim como foi Filemon. Outra de intercessão, assim como foi com Paulo. E outra de transformação e mudança de direção, assim como foi com Onésimo, Senhor. Em uma dessas três fases, meus irmãos estão aqui, uma dessas três fases, meu irmão que está me assistindo agora, pela internet, em algum lugar, está precisando. E eu declaro, pelo poder do Espírito Santo, que essa obra vai começar a ser feita hoje.
Hoje começa a ser feita a transformação na vida deles. Hoje começa a ser feita a transformação. O perdão está vindo sobre aqueles que precisam perdoar. A transformação está vindo por aqueles que precisam ser transformados. A intercessão está vindo por aqueles que precisam se colocar no lugar. Mas que o teu Espírito Santo esteja na vida de cada um, e que teu Espírito Santo transforme-os de uma forma inteira, e que isso possa acontecer em nós, em nome de Jesus, amém e amém.